Fala moçada, tudo bem? Professor Giovanni aqui dando sequência ao nosso trabalho e aqui falando de deriva continental. Agora sim, né? Eu tinha prometido para vocês, a aula anterior era só uma base de alguns conceitos importantes que a gente vai utilizar ao longo desse estudo, mas agora nós entramos no assunto chamado deriva continental. Então veja, quando a gente fala de deriva continental, é importante a gente entender que a Terra ela tem camadas. Quais são as camadas da Terra? Então nós temos a crosta, também chamada de litosfera. Nós temos o manto, que é uma parte, né, que você vai ter ali uma boa parte, né, da constituição do nosso planeta é formada pelo manto, então formada por 80% do volume da Terra, com uma espessura de quase 3.000 quilômetros, né, 2.900 quilômetros, e temperatura que vai de 1.000 a 2.200 graus. E o núcleo? E aí a gente chega no núcleo. Esse núcleo, ele ainda é dividido em duas partes. Um núcleo mais interno, que é sólido, formado por ferro sólido, e um núcleo externo, que é formado por ferro líquido. E aí então vem o manto e vem a crosta. Beleza? Então você já tem uma ideia das camadas da Terra. Agora vamos falar um pouquinho das eras geológicas. Quando a gente estuda eras geológicas, é algo que às vezes o aluno fala, nossa professor, é muita coisa para decorar. Na verdade não é muito para você decorar, é mais para você ter uma ideia de época, de quando as coisas aconteceram. Só que quando a gente fala de eras geológicas, a gente tem também, né, ali que entender que isso vai começar lá quando o nosso planeta surgiu. Por exemplo, há 4,6 bilhões de anos atrás, provavelmente o nosso planeta foi formado. Quando o nosso planeta foi formado, não foi assim do dia para a noite que as coisas aconteceram por aqui. Acredita-se que a atmosfera primitiva continha, por exemplo, alguns gases, que não era a atmosfera exatamente como nós temos hoje, 21% de oxigênio, não tinha, por exemplo, essa quantidade de oxigênio, e muita coisa precisou acontecer para que possibilitasse a existência de vida no nosso planeta. Só para vocês terem ideia, né? O primeiro ser vivo demorou mais ou menos 1 bilhão de anos para aparecer aqui no nosso planeta. Eu vou dizer assim, aparecer, né? Mas existem daí hipóteses para isso, teorias, tudo mais. Mas quanto tempo demorou para existir o primeiro ser vivo no nosso planeta? Veja, 4,6 bilhões de anos, formação da Terra, formação da superfície terrestre, formação de um oceano. Então veja, professor, nossa, o oceano já tinha peixe? Não, não tinha peixe ainda. É o que a gente chama de mar primitivo, né? Deve demorar aí alguns, né, milhões ou até mesmo bilhões de anos para isso acontecer, para formar o primeiro oceano, surgindo os primeiros seres vivos. Então acredita-se que o primeiro ser vivo tenha surgido por volta entre 3,5 a 3,8 bilhões de anos. Quase que demorou 1 bilhão de anos aí para surgiu o primeiro ser vivo. E aí a gente vem, ó, falando ainda em bilhões de anos, 2,8 bilhões de anos, 2,5, 1,6, 1 bilhão de anos. Nossa, professor, você tem aqui entre 1 bilhão e 2,5 bilhões de anos os primeiros seres vivos, eucariontes, e os primeiros invertebrados. Quando a gente fala de invertebrado, eu estou falando, por exemplo, de uma esponja, de uma água viva, são animais invertebrados. As esponjas são animais muito antigos, né? Acredita-se que as esponjas estejam no nosso planeta há 700 milhões de anos. Então nós temos aqui 545 milhões de anos atrás, os primeiros trilobitas, explosões de seres vivos, plantas aquáticas, primeiros vertebrados. Quando a gente fala de animal vertebrado, estou falando de peixes, de anfíbios, de répteis, né? Então aves e mamíferos, mas aqui principalmente os primeiros peixes então são os primeiros vertebrados a surgir aqui mais ou menos 500 milhões de anos atrás. Aproximadamente 480 milhões de anos atrás, as plantas, primeiras plantas terrestres, primeira grande extinção em massa. Sim, o nosso planeta já passou por grandes momentos aí, né? Altos e baixos, momento de explosão de seres vivos, né? Como nós vimos, explosão aqui, ó, explosão de seres vivos há 500 milhões de anos, nós tivemos um momento de uma grande extinção em massa devido a uma era glacial. Tá? Então,
devido a um período de glaciação. 440, mais ou menos, milhões de anos, os primeiros animais adaptados às condições terrestres. Quando a gente fala de animais adaptados às condições terrestres, nós temos os anfíbios nessa transição, nós temos os artrópodes, como os insetos, os aracnídeos, os crustáceos, que são os crustáceos que são principalmente aquáticos ainda, né? Mas nós temos aqui essa possibilidade de você ter os primeiros animais com adaptações ao ambiente terrestre, né? Quando a gente fala de inseto, maioria aí terrestre, quando a gente fala aracnídeo também, quando a gente pensa nos anfíbios na transição do ambiente aquático para o terrestre, quando a gente pensa nos répteis, a conquista definitiva do ambiente terrestre. E aí chegamos, né, aqui avançando as eras, né, chegando já no Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. Nós temos plantas de pequeno porte, primeiros insetos, primeiros anfíbios, primeiras samambaias, 360 milhões de anos mais ou menos. Agora, gostaria de chamar a sua atenção aqui, ó. O nosso ponto alto da aula está aqui, ó. Você tem mais ou menos em torno de 200 milhões de anos atrás a divisão da Pangeia. Então o ponto alto da nossa aula está aqui. Quando que a Pangeia dividiu? Tá? Dividiu provavelmente algo em torno de 200 milhões de anos atrás. Entre, né, aqui o Jurássico, o Triássico, o Jurássico ali, a gente tem essa separação da Pangeia. O que era Pangeia, gente? Pangeia é um único continente. Tá? Então a gente já vai ver imagem, isso aqui vai ficar mais visual para vocês. Mas em toda essa informação que está aqui para vocês, eu gostaria de chamar a sua atenção aqui. 200 milhões de anos. E aí continua, ó, 145 milhões de anos, continua esse processo de separação, a divisão da Gondwana e Laurásia. São nomes ainda esquisitos talvez para vocês, mas você já vai entender bem certinho o que é Gondwana e a Laurásia. Chegamos em continentes e oceanos adquirem a forma atual, há 65 milhões de anos atrás. Lembrando que nessa época, né, foi a época da extinção dos dinossauros também, há 65 milhões de anos atrás. Uma vez que os dinossauros foram extintos, isso possibilitou um boom populacional dos mamíferos. Então veja só que interessante. O boom populacional dos mamíferos aconteceu após a extinção dos dinossauros. Então veja, aqui a gente tem o quebra-cabeça dos continentes. Tá? Então aqui dividido em 6 continentes, o mapa mundi, né, dividido em 6 continentes. Agora observe, isso aqui como se fosse um quebra-cabeça, dá a impressão que isso daqui se encaixa, você já pensou nisso? Então olha essa outra imagem aqui, ó. Quando você pensa na deriva continental, no início tinha a Pangeia. A Pangeia seria o quê? Um único continente, que sofreu o processo de deriva continental, que foi a separação. Agora, quais são os argumentos? Quem que estudou isso daí? Nós temos um cara importante, o Alfred Wegener. O Alfred Wegener, um camarada, gente, fantástico. Dedicou a vida inteira dele, praticamente, a provar essa história de que era só um continente e o continente estava se movendo. Só que, infelizmente, ele morreu sem esse crédito. Aproximadamente 10 a 20 anos depois da sua morte é que realmente comprovaram que o que ele tinha falado fazia sentido. Então, em 1912, esse camarada aqui, o Alfred Wegener, um meteorologista alemão, aos 32 anos de idade, propunha a teoria da deriva continental. O que diz a teoria da deriva continental? Diz que no início você tinha o quê? A Pangeia, que era o único continente. Segundo essa teoria, teria existido um supercontinente. Esse supercontinente que chamou de Pangeia, rodeado por um único oceano, chamado de Pantalassa. Então imagina, um único continente, um único oceano. Então o único continente era a Pangeia, o único oceano, Pantalassa. 2 pontos importantes para você anotar aí. Tá? Então você que está acompanhando, anota lá. O que é Pangeia? Ah, é um supercontinente. O que é o Pantalassa? Era aquele único oceano. Tem ideia de época? Mais ou menos 200 milhões de anos? Isso que eu gostaria que você pensasse. Mais ou menos 200 milhões de anos, a gente tinha esse supercontinente. E aí nós seguimos aqui, né? Inicialmente a Pangeia sofreu um processo de quebra, um processo de fragmentação em 2 continentes. A Laurásia, que está relacionada à parte norte, e a Gondwana, que
está relacionado à parte sul. Então você vê aqui, ó, tinha a Pangeia e agora nós temos a Laurásia e a Gondwana. 2 continentes. Sofreu um processo de quebra. A partir desse processo de quebra a gente começa a acompanhar. Então você tem aqui, ó, no período Jurássico, no Cretáceo, né, até o momento atual. Os 2 continentes continuaram a fragmentar-se, originando continentes de menores dimensões que ter-se-iam movimentado a deriva, então essa deriva continental, ou seja, a deriva dos continentes, ao longo do tempo, até ficarem na posição que apresentam atualmente. Então aqui no hemisfério norte, nós temos a Laurásia, no hemisfério sul a Gondwana. Inicialmente, nós tínhamos um único continente, o supercontinente a Pangeia, há mais ou menos aí em torno de 200 milhões de anos atrás, que fragmentou, que dividiu em 2 continentes, a Laurásia, hemisfério norte, a Gondwana, hemisfério sul. Posteriormente, esse processo de quebra, de fragmentação, continua acontecendo. Então a Laurásia vai dar origem ao que hoje, ali a gente tem a América do Norte, a Ásia e a Europa. E a parte da Gondwana vai dar origem à parte aqui do hemisfério sul, o que hoje nós temos, por exemplo, a África, a América do Sul, a Antártica, a Austrália e a Índia. Então, esse slide ele foi interessante para que vocês possam ter uma visão geral de como propagou esse processo de deriva continental. Então, quando a gente fala de deriva continental, é isso aqui que você tem que ter em mente. Tinha um supercontinente que fragmentou em 2, Laurásia e Gondwana, que continuou fragmentando até chegar no momento atual. Nas aulas futuras, a gente vai continuar trabalhando essa parte, aprofundando nesse conteúdo, que é muito interessante para a gente entender um pouquinho mais aí em relação ao nosso planeta. Valeu, gente! Até a próxima, tudo de bom para vocês!